Olá, vamos começar outro capítulo hoje. Já está chegando às 18h30, deve faltar um minuto. Enquanto isso, nós vamos orar. Hoje nós vamos falar de um assunto interessante, que é o capítulo 41, quando José interpreta os sonhos de Faraó. Então, boa tarde, meu irmão, boa noite já, né? Vamos orar. Bondoso Pai, eu te agradeço pela vida que nós temos. Te agradeço pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Te agradeço porque sabemos que todas as coisas estão debaixo dos teus cuidados. Te agradeço porque o pão não tem faltado. Nós te agradecemos porque temos a esperança que o Senhor estará cuidando de todas as pessoas com as mesas fartas. Cuida, Senhor Deus, daquelas pessoas que não têm mesa, que não têm casa e que estão atiradas nas ruas. Tenha misericórdia que o teu consolo esteja ali com elas. Ó bondoso Pai, nós te pedimos que esta mensagem que vamos estudar agora seja para a honra e glória do teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a compreendê-la para a honra e glória do teu nome, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje nós estamos num momento legal. Vamos estudar sobre a interpretação do sonho de Faraó por José do Egito. Nós, hoje no capítulo 41, vamos falar sobre essa interpretação e também que na maior crise do mundo, o José do Egito, além de interpretar esse sonho, ele arrumou o melhor emprego que podia. De presidiário. Ele saiu com o anel do imperador, do homem mais forte no dedo. Olha que coisa chique. Ele era preso. De uma hora para outra ele virou governador. E o tempo todo ele falava, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. E o povo falava para José, José, você é muito inteligente. Ele falava, não, é Deus que faz a obra. Olha aí, nós vamos estudar tudo isso. E amanhã nós vamos já verificar que os irmãos do José do Egito, aí eles vão atrás de José, porque é o único lugar que tinha comida, como nós vamos ver agora. Então, meu irmão, minha irmã, nós vamos ver o capítulo 41, que diz assim, eu não vou ler o capítulo, porque aqui o nosso tempo é rápido, é 15 minutos, 20 minutos no máximo, nem chega nisso. O José interpreta o sonho de Faraó e no primeiro versículo do capítulo 41 de Gênesis, preste atenção, diz assim, passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, parecia-lhe achar-se ele junto ao Nilo. Eu vou contar para vocês, porque senão eu vou ficar lendo. Sabe quantos versículos são? São 57, não dá tempo de ficar lendo. Então eu vou dando as informações. Se você quiser ficar com a Bíblia aberta ou ler depois, se já não leu, fica à vontade. Qual foi o sonho que Faraó teve? Faraó teve o sonho de 7 vacas e 7 espigas. Essas vacas eram gordas e bonitas, as 7 primeiras. Aí vinha outras 7 magra e feia e comia aquelas bonitas. Olha que sonho maluco. Ele então, depois que ele sonhou que as vacas gordas eram comidas pelas vacas magras e feias, ele imediatamente no mesmo sonho, ele sonhou que tinha espigas bonitas, espigas lindas, espigas de milho que dava vontade até cozinhar para comer aquelas espigas de milho tão gostosas. E essas espigas de milho bonitas, tinha as bonitas e tinha as mirradas. Sabe aquelas espiguinhas feinhas, que tem um dentinho lá, outro aqui? Então, essas espigas feias comiam as espigas bonitas. Então, as vacas feias comiam as vacas gordas. E as espigas feias comiam as espigas bonitas. Você está vendo? Esse foi o sonho dele. E aí, diz a Bíblia que ele ficou muito perturbado. Se você olhar aí nos versículos 7 e 8, você vai ver que Faraó ficou desesperado no verso
8, fala que ele ficou perturbadinho da cabeça. Ficou muito louco com esse sonho. Ele falou, e agora? O que está acontecendo? Por que eu sonhei isso? O que está acontecendo com a minha vida? O que está acontecendo comigo? E ele ficou perturbado com o sonho. Então ele mandou chamar todos os magos. Entendeu isso? Faraó, ele era o poderoso, ele falou assim, vai chamar todos os magos que existem no Egito e na região toda, para eles desvendarem o que eu sonhei. Mas não ficou contente só com os magos. Diz a Bíblia também que ele mandou chamar todos os sábios para desvendarem esse sonho. No versículo 8 aí fala. Aí os magos e os sábios não conseguiram desvendar. Vocês lembram de ontem, quando eu falei que José desvendou o sonho do padeiro-chefe e do copeiro-chefe? E que o padeiro-chefe morreu daí 3 dias, igual José falou, e o copeiro-chefe foi dado a ele tudo que ele tinha, e que ele foi restituído, ele teve, até aumento de salário ele teve, nossa, não sei nem quantos %, foi bom demais pro copeiro. E aí, o que o José tinha feito? Tinha pedido para o copeiro-chefe lembrar de José na cadeia. Fala para o faraó, copeiro, que eu fui vendido lá nos Hebreus. Eu fui vendido pelos meus próprios irmãos. E agora eu estou preso, mas eu não tenho culpa nenhuma. Foi a mulher de faraó que aprontou para mim. Aí ele falou para o copeiro-chefe, então, que ele ia sair daí 3 dias quando eles estavam presos. Então você lembra de mim lá, né? Bateu nas costas, tudo bem. Copeiro-chefe foi embora. E você viu falando, depois de 2 anos, o copeiro-chefe esqueceu dele. Nem lembrou dele mais. Queria nem saber. Agora, veja bem, como José desvendou, revelou o sonho dele, agora ele está vendo que o faraó estava com um problema também de desvendar o sonho dele, de saber qual era a revelação do sonho dele. Aí vem o copeiro-chefe e lembrou do que aconteceu com ele no cárcere. Aí sim, agora o copeiro se lembra de José. Vocês estão vendo todo mundo... gente, só nós aqui que não temos interesse, né? O povo é muito interesseiro. Tinha esquecido do homem. Agora como? Você imagina, se eu der a saída para o governador, ele falar, foi o Adilson que me deu a saída. Ele foi muito bom para comigo, ele foi muito legal para comigo. É isso que o copeiro-chefe queria. Queria crédito com o faraó e falou, faraó, eu conheço um hombão para fazer isso aí que você está precisando. Ele já fez para mim, aí contou a história dele. Aí o copeiro-chefe contou a história pro faraó. O faraó na hora mandou falar assim, então vai lá chamar esse José. Vai lá no cárcere e fala para esse José vir aqui que eu quero falar com ele. E aí ele fez. Aí José foi. Quando José chegou lá, Faraó encheu a bola de José. Falou muito coisa boa de José. Falou que José era demais, que ele tinha ficado sabendo que José era um homem que interpretava sonhos, que ele sabia desvendar o que ninguém dava conta. E o faraó começou a encher a bola de José, igualzinho o diabo faz conosco. Aí José, sabe o que José falou para ele? Faraó, não adianta você falar essas palavras bonitas para mim, porque quem faz na minha vida essas coisas é Deus, não depende de mim não. Se Deus não tiver comigo, eu não dou conta de fazer isso. Ele na hora, ele não perdeu tempo, ele imediatamente, o mesmo Deus que permitiu os irmãos conspirarem contra ele ser jogado no buraco, ele ser vendido para os ismaelitas, a mulher de Potifar ter feito aquilo com ele, falando que ele estava querendo deitar com ela, uma injustiça tremenda. Ele foi preso, ficou esquecido pelo amigo copeiro. Agora, hora que ele tem a primeira oportunidade na vida dele, ele fala, não fui eu, foi Deus que fez. Ele não conseguia ficar com raiva de Deus.
ele não conseguia ficar chateado com Deus. Ele tinha certeza que Deus estava na vida dele, a despeito daquela magreza que ele estava vivendo, a despeito daquela dificuldade que ele estava vivendo, a despeito das pestes que a gente passa, ele não esquecia de Deus. E ele falava, então ele pegou e respondeu e disse para o faraó: isso não está em mim. Vou ler o versículo 16. Respondeu-lhe José: não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável a você, faraó. Então contou o faraó a José qual era o sonho, o que o faraó tinha sonhado. Aí José pegou, falou: é Deus que está dando a resposta. São 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. E o sonho é só um: 7 anos de espigas bonitas e 7 anos de espigas feias, mirradas. O sonho é só um: 7 anos vai produzir muitos campos, mas 7 anos o Egito vai passar fome, vai chegar fome na terra. Ele falou isso direitinho para o faraó. O faraó ficou encantado com ele, ficou mostrando para ele agora: José, você pintou o quadro do jeito que vai acontecer mesmo. Veja bem o versículo 31. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. Você está vendo o que José está falando para o faraó? Faraó, esses 7 anos de comida boa, nem vai ser lembrado depois da hora que tiver 7 anos de comida ruim, passando fome, o povo nem vai lembrar dessa época das vacas gordas. E a coisa vai ser difícil. A coisa vai ser gravíssima. O texto está falando que é gravíssima, é sem domínio humano. O homem não conhece, o homem desconhece essa situação gravíssima. E aí, José, depois de falar tudo isso para ele pintou aquele quadro que a coisa estava feia mesmo. Faraó, o Egito rodou, porque Deus, olha o verso 32, o sonho de Faraó foi dúplice. Desculpa, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. José dá conselho para Faraó, mas no conselho de Faraó tem Deus no meio. Meus amados irmãos, nós que somos de Deus, nós não temos outra opção. A nossa opção é falar de Deus a tempo e fora de tempo. Se a situação é gravíssima ou não. Se nós estamos falando com o faraó ou com o copeiro. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus a nossa razão de ser. E nós não vamos falar nunca nada se Deus não estiver nas nossas palavras. Então ele pintou aquele quadro para Faraó e falou: Faraó, não fique preocupado, porque é Deus que está com a mão dele nisso aí. E ele vai ter pressa para resolver. Ele vai ter pressa para fazer isso. Então eu vou te dar um conselho, Faraó. Arruma uma pessoa que saiba administrar os 7 anos de fartura. Arranje uma pessoa para governar, porque a situação vai ficar difícil. Os 7 anos de fartura, alguém tem que investir nesses 7 anos de fartura. Alguém tem que botar na poupança. Alguém tem que aplicar esses 7 anos de boas coisas. Alguém tem que aplicar de uma forma que isso venha render. Construa celeiros. Proteja esses mantimentos. Porque daqui 7 anos não vai nascer mais nada. Guarda para os outros 7 anos de fome. Faça uma poupança para o futuro. E Faraó, no versículo 38, fala, tá vendo? Já está terminando. No versículo 38 fala: disse Faraó a seus oficiais: acharemos porventura homem como este? Sabe o que Faraó olhou? Não tinha os sábios todos lá? Não tinha os magos todos lá? Os oficiais?
Eu não sei quais estavam lá, mas ele olha para os oficiais dele e fala assim: o José falou para a gente arrumar uma pessoa boa para governar, mas vocês acham que tem um melhor que ele? Vocês acham que tem uma pessoa melhor que esse José aí para administrar a terra? O que vocês acham? E aí ele ainda disse o seguinte: porventura vai ter outro que tenha o Espírito de Deus. Olha o versículo 18. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Vocês entendem? As pessoas veem a diferença em nós se elas virem em nós o Espírito de Deus. Porque homens que falam bem, homens que têm dinheiro, homens que frequentam igrejas, homens que se dizem cristãos, homens, está cheia a terra. Mas as pessoas olharem em nós e ver que o Espírito de Deus está em nós, é isso que a terra está carente. A terra precisa ter isto. Então eu gostaria de te desafiar, por favor, veja se Deus está sendo visto através de você. Faraó falou: esse homem vai ser o nosso administrador, pois nele a gente vê, a gente sente, a gente cheira, a gente apalpa o Espírito de Deus. Olha que coisa linda o texto falando isso. E aí o que aconteceu? Sabe aquele preso? Agora ele está ouvindo coisas que ele não imaginava um dia antes. O preso ouvindo que Deus estava com ele mesmo. Pois José falava: Deus está comigo. E a Bíblia falava o tempo todo, que mesmo naquela penumbra doida dele, falava assim, que Deus estava com José. Agora, as pessoas estão reconhecendo, Faraó está reconhecendo, os oficiais estão reconhecendo que Deus estava com José. Fez sábio, fez ajuizado aquele homem que estava preso na maior crise da terra. Na maior crise da terra, onde a fome imperaria, um presidiário é reconhecido que é homem de Deus. Um presidiário recebe a incumbência do melhor emprego que existia na época. Ele não precisou prestar concurso, ele não precisou estudar apostila nenhuma, ele não precisou andar e nem usar carteirada. A Bíblia diz que eles reconheceram que ele estava com Deus e falaram para José: você vai ser o nosso governador. E aí que começam as coisas lindas para nós terminarmos isso aqui. Veja que o texto diz para nós que Faraó deu a José 3 coisas: o anel, roupas de linho e colar de ouro. Sabe aquele cara que estava preso, vestindo farrapos? Aquele cara que estava mal cheiroso? Aquele cara que estava esquecido na masmorra? Pois é ele. Agora ele ganhou o anel. Vocês sabem o que significa anel, que eu não vou entrar nessa área, senão o nosso tempo vai estourar. E nós temos o anel, roupas de linho. Você sabe o que é roupas de linho? Colar de ouro, olha só, maravilha. Isso quem pôs no dedo dele foi o próprio Faraó. Faraó é que falou que ele agora ia fazer todas as coisas. Ele conseguiu um emprego e agora ele ia administrar. E o versículo 43 fala: monta aí no carro. Sai Faraó num carro na frente e José atrás, e Faraó mostrando para as pessoas: inclinai-vos a José, pois José é que manda no Egito doravante. José é que determina tudo aqui no Egito doravante. E aí José agora era um senhorzinho, né? O que Faraó fez? O versículo 45 fala que deu por mulher a Zenate, filha de Potífera. Então agora, olha só, José ganhou a esposa, filha de um sacerdote, filha da alta cúpula. Agora José, ele ainda tinha uma casa agora, ele tinha a esposa dele, ele tinha dignidade, ele tinha lar.
Agora ele tinha outro nome bonito, olha só, Azenate. Quem aí tiver precisando de botar nome em criança, já pode guardar esse aí, Azenate. Era a mulher de José. Ele passou a ser governador e ele passou a ter todas essas coisas aos 30 anos. Então, a idade boa de casar é 30 anos, que José estava com 30 anos quando isso aconteceu. E antes de chegar à fome, ele teve 2 filhos, um chamado Manassés e o outro Efraim. O Manassés, que era o primeiro, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e em toda a casa de meu pai. Sabe o que isso aqui está dizendo? É que Deus deu para ele o consolo. Esse menino que nasceu, era exatamente quando ele olhasse naquele menino, ele falava assim: Deus foi muito bom comigo, ele me deu consolo, eu estou longe dos meus, mas eu vivo e Deus me basta. O segundo que nasceu foi o Efraim. Diz assim: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Ele vivia uma vida aflita, ele vivia uma vida de presidiário, de injustiçado. Sabe o que eu queria ver? A mulher do Potifar, quando ficou sabendo que ele era governador. Eu queria ver a cara dela. Aquela mulher que mentiu contra ele, que fez ele preso. Mas a Bíblia não informa, eu não posso inventar. Então, meus amados irmãos, diz o texto que Faraó falou. As pessoas foram lá perguntar: Faraó, está com fome aqui na nossa região, não tem comida, nós estamos naqueles anos de fome. Faraó falava assim para eles: vai falar com José, o que José resolver está resolvido. Então diz que José abriu todos os celeiros e vendia para o povo do Egito. E o versículo 57, que é o último, e nós vamos dizer o seguinte, que José, ele tinha celeiros para o Egito e para todas as outras regiões, conforme diz o versículo 57. Ele foi tão sábio que ele guardou comida, guardou mantimento, guardou as coisas para o Egito, mas ele também vendia para os países, ele estava exportando. A balança comercial estava muito boa para o Egito, porque o Egito exportava, só vendia e recebia dinheiro. Então eu quero falar com você o seguinte: hoje nós vimos o capítulo 41. E essas coisas nós vamos ver domingo, porque eu não vou falar agora, porque eu vou fazer no sermão que nós vamos falar domingo. Primeira coisa aqui, que Deus não atrasa. A segunda coisa é que nós temos que reconhecer que não somos nós, é Deus que faz em nós. A terceira coisa é que através da minha presença, da minha vida, do meu testemunho, as pessoas reconhecem Deus. E por final, o Deus que fala para você: nós não temos crise. Vai ter problema para tudo quanto é lugar, mas o meu povo eu cuido dele. Então, essas 4 coisas que nós vamos ver para domingo: que Deus não atrasa, que nós temos que reconhecer que não somos nós, nossa vida tem que ser de testemunho, e que Deus, para ele, não tem crise. Que Deus te abençoe, Deus me abençoe, e que a graça de Jesus seja sobre você, sobre o nosso país, sobre os nossos vizinhos, sobre o nosso bairro, sobre a Itália, sobre os Estados Unidos, sobre a Alemanha, sobre a Espanha também, que está flagelada, sobre os países asiáticos, sobre os países da África e da Europa, de todos os continentes. Oh, bondoso Pai, tomara que nada aconteça e que tenha mantimento para todos no celeiro de José. Nós rogamos sim, que Deus vos abençoe hoje para todos sempre. Amém. Amanhã você pode entrar às 18h30, que nós vamos falar do capítulo 42. Leia antes. Os irmãos de José descem ao Egito para comprar comida, e eles não sabiam que era José o governador. É lindo também o texto. Deus te abençoe. Amém.